Olá, alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês também. Essa vai ser a nossa primeira aula online. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, sugestão, reclamação ou quiserem saber um pouco mais sobre o assunto ou qualquer outro assunto, estou à disposição de vocês. Vou deixar meu e-mail lá no Google Class. Mas se vocês quiserem entrar em contato por lá, pelo e-mail ou pelo próprio Positivo On, podem ficar à vontade. A aula de vocês de hoje, ela vai falar sobre a esportivização. Como vocês viram, nos esportes ou nas práticas esportivas ou só nas práticas corporais, a gente tem mudanças. Então, no primeiro vídeo aí, estava mostrando que existem algumas mudanças nas práticas corporais. Então, a esportivização, ela é um tipo dessa mudança. Então, a esportivização é quando uma prática corporal tem algumas mudanças para virar um esporte. Lembrando que uma prática corporal, ela vira esporte quando ela segue alguns aspectos. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o primeiro aspecto que essa prática corporal precisa ter é uma instituição esportiva. Essa instituição esportiva, e aí alguns exemplos como a FIFA no futebol, a CBF do futebol aqui no Brasil, ou a FIBA, que é de basquete internacional, ou a Confederação Brasileira de Basquete, são alguns exemplos de instituições que servem principalmente para moldar essas regras dos esportes. Então, são elas que vão coordenar tudo o que está relacionado com os esportes, com uma prática esportiva em específico, mas principalmente as regras. Então, essas regras elas vão ser fixas e vão ser iguais para quem joga aqui no Brasil e para quem joga lá no Japão. Então, isso é uma coisa muito importante para uma prática corporal virar um esporte. Além disso, então, além da instituição, além dessas regras fixas, essa prática corporal ela vai precisar seguir o código esportivo. Então, nesse código esportivo vão ter várias coisas, como, por exemplo, o fair play, que é para deixar o esporte mais justo. Mas os principais elementos desse código são a competição, o rendimento e o recorde. Então, a competição, onde eu vou comparar o rendimento entre equipes ou entre atletas, o rendimento, o que nos leva a ter um rendimento cada vez mais alto. Então, quanto melhor é a minha capacidade ou minha habilidade específica para aquele esporte, e o recorde, que é o quão melhor eu consigo um resultado. Essa esportivização, ela não é um ato de ou é esporte ou não é esporte. Ela tem vários graus. Então, eu tenho vários aspectos que eu preciso seguir para falar que se aquela atividade é ou não um esporte, ou se ela é muito esportivizada ou pouco esportivizada. Um desses aspectos é o rendimento. Então, quanto maior o rendimento dos atletas, quanto melhor é a capacidade, quanto melhor é a habilidade, quanto melhor é a tática, a estratégia de um determinado time ou equipe, mais esportivizado vai ser essa prática corporal. Profissionalismo, que geralmente envolve dinheiro, então geralmente o atleta ele recebe para fazer aquilo, o que deixa ele mais focado nessa prática corporal. A instituição, como a gente já falou, né, ele precisa ser institucionalizado. Patrocínio, então geralmente o esporte ele gera dinheiro ou ele precisa de dinheiro para se manter. Então, ter o patrocínio ou a presença da mídia é super importante para um esporte. Então, quanto mais patrocínio esse esporte recebe, quanto mais incentivo esse esporte recebe, quanto mais na mídia ele está, quanto mais pessoas assistem, mais esportivizado ele é. E o maior grau de esportivização é o esporte olímpico. E aí, para quem não sabe, por uma modalidade esportiva poder vir a ser considerado um esporte olímpico, ela precisa ser pelo menos praticada em 75 países e 4 continentes, nos casos dos homens, ou 40 países e 3 continentes nos esportes femininos. Então, geralmente, quando um esporte ele vira um esporte olímpico,
Ele chegou no maior grau de esportivização. Aqui vai um exemplo. Então, a prática do voleibol de praia, do vôlei de praia, que antes de 1950 era simplesmente uma atividade recreativa. Então, o voleibol de quadra ele já existia. E aí utilizavam algumas habilidades que tinha nesse esporte, alguns fundamentos, para brincar na praia, no litoral. A partir da década de 1950, começou a acontecer os primeiros torneios patrocinados. Em 1987, a Federação Internacional de Vôlei, ela começou a controlar essa modalidade. Em 1992, ela entra como exibição nos Jogos Olímpicos de Barcelona. E em 1996, ela vira um esporte olímpico. E aí, desde então, a cada 4 anos, a gente tem o vôlei de praia aparecendo nas Olimpíadas. E é importante lembrar também que esse código esportivo ele é muito presente na nossa sociedade. Então, quando a gente fala em alto rendimento, em comparação do rendimento, a gente tem várias áreas da nossa sociedade ou da nossa vida. Então, é importante a gente conhecer o que é o código esportivo. Esse foi o final da nossa aula. Se tiver qualquer dúvida, me avisem. Tchau para vocês, até a próxima aula.